pessoal, tudo bem? Vamos finalizar aqui então a nossa série de vídeos sobre vida acadêmica. Eu acho muito interessante que muitas pessoas elas não têm a compreensão dos desafios que a gente tem na hora de fazer lá o nosso mestrado, o nosso doutorado, porque pesquisar é muito difícil aqui no Brasil em diversos aspectos. E assim, eu vou dar algumas dicas me baseando muito na minha experiência enquanto doutor na área da comunicação, né, em mídia cotidiano. Lembrando que a primeira regrinha assim essencial é conheça a sua área. Cada área tem um saber específico, tem coisas específicas para serem debatidas, mas principalmente tem um funcionamento. Vou dar um exemplo muito prático. É bem comum que lá fora, aqui no Brasil também, mas lá fora, artigos científicos junto com graduandos, por exemplo, sejam aceitos. Né? Na nossa área, na comunicação, é raríssimo. Geralmente as revistas exigem que tenha pelo menos alguém com a titulação de doutorado. E aí eu estou falando só de publicação científica. Então, assim, conheça a sua área para saber o que ela, como ela funciona, quais são as regras, os regramentos, se tem algo específico que você precisa conhecer e saber, tá bom? Em segundo lugar, eu queria comentar primeiro sobre os projetos. Fazer um projeto de pesquisa exige muita coisa. Exige ali um conhecimento de como é que se produz, confecciona um projeto. Você tem diversos cursos, dicas online, né? Eu não vou me aprofundar nesse ponto, eu vou falar dos desafios. E aí, quando você tiver um tempinho, você procura, tem no Instagram provavelmente, em outras redes você vai achar várias pessoas dando dicas. Eu vou dar dicas em outro momento, mais à frente, talvez eu abra um curso, eu estou pensando no que eu vou fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa se dedicar muito, não só a leituras, mas a entender o que, que faz de um projeto um bom projeto. Nem sempre, como eu falei, o bom projeto também se classifica porque precisa de orientação. Você precisa saber quem está disponível para orientar. Em geral, na maioria dos editais estão lá os nomes disponíveis, mas fica de olho. O edital diz tudo o que você precisa saber. E qualquer dúvida, sempre tem um contato. Quando você entra, tanto no mestrado quanto no doutorado, a gente tem outros desafios. O primeiro deles é lidar com a quantidade de textos e bibliografias das disciplinas que são muito complicadas às vezes, e você precisa dar conta por várias razões. A principal delas justamente essas disciplinas vão te ajudar a pensar e refletir sobre o seu objeto de pesquisa. E eu vou também deixar aí uma dica de ouro, eu vou dar uma dica de ouro, que é o seguinte: nem toda disciplina vai servir para você e tá tudo bem. Tá tudo bem não servir. Sabe por quê? Nem sempre a disciplina que você está querendo fazer vai dialogar necessariamente com aquilo que você está pesquisando. As disciplinas elas servem muito para abrir a cabeça para reflexões que talvez você ainda não tinha percebido. Todas as disciplinas que eu fiz até hoje, sem exceção, todas me auxiliaram, né? E mudaram muito a minha pesquisa. Uma dica muito importante que eu vou dar para vocês é: a pesquisa com que você entra num programa de mestrado, num programa de doutorado, não vai ser o mesmo que
o seu projeto final, o seu trabalho final, seja a sua dissertação, seja a sua tese. As chances de você mudar completamente sua pesquisa são altas. A minha pesquisa, como eu tinha pensado na época da dissertação de mestrado, a ideia, o projeto está ali, só que o resultado final trouxe outras questões muito relevantes, as quais estão lá registradas na minha dissertação. A mesma coisa a minha tese. Na minha tese, eu vim com uma ideia, ia trabalhar com essa ideia. Por conta da pandemia, eu tive que alterar a metodologia, tive que alterar tudo. E entreguei uma outra coisa muito bacana também. Então, assim, a gente precisa ter maturidade em ouvir as necessidades de mudanças que o nosso orientador, a nossa orientadora, às vezes vai solicitar, porque essas mudanças elas fazem parte desse lugar acadêmico, é normal. Vá para congressos, principalmente no mestrado. Se você é uma pessoa bolsista e tem ali condições de fazer uma reserva para ir para congressos, vá. Conheça todos os congressos na área, principalmente na época do mestrado. Ir para congressos amplia a sua visão de mundo, você ouve as opiniões de outras pessoas e amadurece, tanto para receber as críticas quanto para fazer críticas, uma vez que a ciência só se constrói a partir da dúvida, do questionamento. Então, assim, não adianta você querer fazer sua pesquisa isoladamente, sua pesquisa nunca é isolada. Não falte às reuniões de grupo de pesquisa. Essa é uma dica muito importante também. Muitas das vezes a gente não sabe o valor que um grupo de pesquisa tem até perceber o quanto ajuda para a gente compreender o nosso próprio objeto de pesquisa. Eu devo muito, como eu já falei nos vídeos anteriores, aos grupos de pesquisa dos quais eu participei, muitas das minhas reflexões. Então, assim, são algumas dicas para os desafios, porque você vai ter que aprender a lidar com o contraditório, a lidar com as pessoas dizendo que o seu trabalho pode amadurecer, e isso é normal. Não existe trabalho finalizado na área acadêmica, é sempre um conhecimento que vai amadurecendo, vai dando novos contornos, e alguém pode muito bem pegar aquilo que você trabalhou até então e falar: olha, o que você acha disso? Você não acha que seria assim? E você ter que dar uma volta para resolver aquilo. E tá tudo bem, porque é assim que a academia funciona. E também não entre achando que a academia é um lugar de pessoas conscientes do seu papel de classe, ou que na academia as pessoas elas têm a compreensão e por isso vai lutar por epistemologias dissidentes. Não. Aqui também é um lugar de disputa. E eu falo isso não no sentido de continuarmos a lutar incessantemente, é muito mais no sentido de não ter tantas expectativas para algo que pode te frustrar. Porque muita gente fica frustrada quando vê que a academia não é esse lugar todo, entre aspas, amável, como algumas pessoas pintam. Claro, tem pessoas muito legais, assim, eu tive muitas oportunidades bacanas, eu tento aproveitar todas elas, só que nem todo mundo é legal desse jeito. É um lugar de disputa em que as pessoas elas querem é, achar o seu lugar ao sol. Tem muita questão política, você vai ter que aprender a articular muito bem as suas ideias, se posicionar o tempo todo, porque o posicionamento faz com que você cresça, sabe? Faz com que você consiga lidar com as pessoas diferentes, de formas diferentes, e você consegue imprimir aquilo que você está idealizando, pensando, refletindo. Contribua também bastante, assim, algo que é muito complicado, e eu falo isso para todo mundo. A academia pode ter também toda essa disputa, mas ela é um lugar muito importante para não só para a construção do conhecimento, mas também para a gente
se fortalecer coletivamente, contribua com o trabalho dos seus colegas, ouça as críticas com muito cuidado, porque tem pessoas que realmente fazem críticas para te derrubar, normal, como em qualquer outra instância da vida, mas tem pessoas que querem te ver crescer, né? Isso é muito bacana. É muito bacana, por exemplo, eu estar hoje com uma supervisora que eu estava avisando tanto as minhas orientadoras, que foram as orientadoras que eu tinha como primeira opção. Então, assim, eu estou muito feliz. Vocês não têm noção quanto que eu estou feliz e satisfeito com a minha vida acadêmica até aqui. Tive também os meus percalços, como eu já falei para vocês, mas eles fazem parte desse caminho para você chegar ao lugar, um lugar mais confortável. Estou no lugar onde eu quero chegar, não porque eu quero ser professor concursado efetivo, sabe? Eu quero ser um docente universitário efetivo, porque eu acho que é o que todo mundo almeja. Isso não significa que eu não vá fazer outras coisas, que eu não vá me esforçar em outros setores. Pelo contrário, eu vou continuar me esforçando sim, eu vou continuar me dedicando sim, até porque, apesar disso tudo, a academia também é um lugar do refúgio dos saberes, né? E a gente precisa preservar esse lugar, né? E não só atacar. Por isso que eu trago essas ponderações, porque eu não quero que ninguém fantasie, mas também não quero que ninguém fique, entre aspas, falando mal desnecessariamente. Eu acho que a academia, como ela é hoje, ela é consequência das relações socialmente estabelecidas no mundo, né, na nossa sociedade brasileira, enfim. É só um reflexo disso tudo e está tudo bem. Claro, eu queria que fosse um lugar muito mais aberto a epistemologias que são diferentes, a pensadores diferentes, né? Eu falo isso, eu sempre falo na minha aula, né, na minha sala de aula, o seguinte: vou apresentar para vocês o rosto de todo mundo, para que vocês saibam sobre cada um dos autores e autoras que eu estou apresentando, porque os meus alunos têm o direito de saber quem são, saberem a cor, de onde eles são, saberem a biografia, saberem que muitos deles morreram e quais foram as condições, porque aí você valoriza a produção desse saber, desse conhecimento de cada um deles, né? Enfim, e aí o maior desafio de todos é escrever. E aí, para uma dica de escrita que eu falo é o seguinte: escreva. Só escreva a sua tese, a sua dissertação. Não se importe se tiver certo, errado, bom, ruim. Escreva. Mas escreva antes para que tenha a revisão da pessoa que está te orientando, dos seus colegas, se você tiver algum amigo que possa ajudar também a revisar. Porque depois que você escreve, a criatividade vem e você vai se aprimorando. Gente, só se aprimora quem tenta, quem treina, tá bom? Então aí tem esses desafios, tem as minhas dicas. Eu espero que vocês continuem aí, pensem em fazer mestrado e doutorado. A vida acadêmica tem muita coisa boa, tem suas dificuldades, mas tem muita coisa boa. E qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê like e se inscreva no canal, tá bom? Para ter mais vídeos, para ter mais coisas, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.